Ok, turma, voltamos. Então, vamos retomar o que a gente estava falando anteriormente. Nós paramos aqui nessa imagem que representa o funcionamento do transistor JFET, né? Que é o que a gente estava comentando. Então, só para relembrar o funcionamento do JFET, né? A gente sabe que com uma pequena tensão entre o dreno e o source, que é a fonte, né? A região aqui, N, ela vai funcionar como uma resistência, né? Então, essa corrente aqui D, ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a tensão VDS, que é essa tensão que está aqui. Então, a camada de depleção, que é essa aqui formada no JFET de canal N, é formada pelas pastilhas P, ela pode estreitar ou pode alargar, e o estreitamento ou alargamento vai permitir com que haja a fluidez aqui de uma corrente. Então, isso aí é basicamente o funcionamento do JFET, tá bom? Agora nós vamos falar do MOS, metal óxido semicondutor, que é um transistor, né, de efeito de campo, também conhecido como MOSFET. Então, anteriormente a gente viu que os transistores bipolares eles controlavam corrente elétrica através de uma outra corrente, né? Então, a corrente de base controlava a corrente do coletor. Agora, a gente está vendo transistores que essa corrente de saída, né? Ela é controlada por uma tensão, né? Então, aí o JFET é exemplo disso, o MOSFET é exemplo disso também, tá bom? E os transistores de efeito de campo, gente, eles são conhecidos muito pela questão do desenvolvimento da tecnologia de construção deles, tá certo? E aí, essa tecnologia de construção, ela faz a gente ter vários tipos de MOSFET, né? Então, a gente tem os MOSFETs do tipo de enriquecimento, ó, que pode ter pode ter um MOS canal N ou um MOS canal P, e MOSFET do tipo depleção. Então, tem o MOS canal N e o MOS canal P também. Então, você percebe que isso vai variar de acordo com as cargas predominantes, tá? E também de acordo com o modo de funcionamento físico, funcionamento dele, né? E esse modo de funcionamento vai variar de acordo com a construção física do dispositivo, tá bom? Aqui a gente tem, né, na figura 55, a estrutura construtiva do MOS canal N e do MOS canal P. Então, percebam aí que surge um quarto terminal, né? Tanto no MOS canal N quanto no MOS canal P. Esse quarto terminal é chamado de substrato, tá? Ou body, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Aí eu tenho conectado a esse terminal aí um bloco semicondutor de silício de germânio com cristais, né? Você percebe aqui que é cristal N e cristal P, tá bom? Outra coisa que vocês têm que observar é a questão do dreno, porta e fonte, ó. São terminais que agora surgiram aí, ó. Dreno, porta e fonte. Perceba que a porta, ela parece estar desconectada, né, desse substrato, né, que vocês estão vendo aí, ó, que é feito de canal P, uma das características. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é em relação à questão da seta, né? Do substrato, ó, a seta no canal N está entrando e no canal P está saindo. O funcionamento, né, desse transistor, ele pode ser resumido de que forma? Se a gente aplicar uma tensão entre o dreno e a fonte, né, que é a tensão chamada de VDF, vai haver uma condução de corrente, tá? Entre os terminais que vai haver uma condução de corrente que vai depender de uma tensão do gate e da fonte, tá? Então, é importante aí a gente observar que aumentando ainda mais a tensão aplicada à porta, porque a porta aqui ela que vai ser o gate, né?
a gente vai ter como fazer o controle, né, desse fluxo de corrente que vai aparecer nesse transistor. O outro que a gente tem aqui é o modelo, né, do transistor MOS de canal N, já num tipo depressão, de canal N e canal P do tipo depressão. É interessante que o que muda aqui, se você prestar atenção, né? A gente continua tendo um quarto terminal, só que se você percebeu agora dentro, né, da camada P, por exemplo, aqui no canal N, você tem ligado aqui, ó, ao dreno as fontes, ao source, né, próximo à porta, uma camada N, ou seja, uma camada reversa à camada total, digamos assim, do substrato. A mesma coisa aqui no MOSFET canal P, tá bom? Perceba que a diferença de um MOSFET de depleção para o de enriquecimento é muito construtivo, né? É muita questão da construção mesmo, internamente, do material que é usado. Vale ressaltar que os transistores MOS desse tipo de depleção, eles foram muito importantes para os primeiros circuitos integrados, viu? Para criar lá os circuitos integrados CMOS. Então, esses tipos de transistores foram muito importantes para a fabricação dos circuitos integrados. Tá? Esse transistor, ele hoje é pouco usado nas tecnologias atuais, mas eles foram bastante utilizados na implementação dos CIs, tá? E o funcionamento deles, como vocês podem perceber, é muito semelhante ao do JFET, tá bom? A corrente é controlada pelo controle da tensão. Eu queria destacar aqui uma aplicação, né, de circuito que utiliza os transistores MOS na eletrônica, que é chamada de ponte H. Tá? Então, a ponte H ela é uma aplicação que a gente usa, né, utilizada em diversas situações onde a gente quer controlar, né, fazer o controle de acionamentos. Por exemplo, você quer controlar o motor elétrico, então o sentido dele, horário, anti-horário. Então, você pode utilizar, né, os MOSFETs para fazerem isso. Mas aí, como é que vai ser feito isso? Através desse arranjo, que é uma ponte H. O H é por conta da forma que os componentes eletrônicos estão dispostos, tá? Aqui você tem os MOSFETs, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4. Você tem 4 diodos, né, para evitar correntes aqui de fuga. E também para proteção, né? Você tem aqui o motor, então você está controlando e o controle que está sendo feito do sentido do motor. Se a gente fizer uma analogia, né, como se os transistores fossem chaves, então você percebe que tem a atuação aqui de dois transistores, né, o Q1 e o Q4 estão fechados, enquanto o Q3 e o Q2 está aberto, e então isso faz a permissão do fluxo de uma corrente, fazendo o motor girar em um sentido. No outro momento, você sinaliza o controle, aí eu tenho já Q3 e Q2 fechado, tendo um fluxo de corrente, e aí você tem o motor girando em outro sentido, né? Tá aí a ideia do H, da ponte H. Aqui a gente tem um circuito de ponte H na prática, onde eu tenho alguns drives, né? Onde eu vou aqui sinalizar, ó, drive B. Quando acionado, a ponte vai girar, o motor vai girar num sentido, drive A, quando acionado, o motor vai girar em outro. Você tem a imagem, né, do MOSFET que está sendo usado aqui, ó, simbologia dele, né? Aí você tem o gate, o dreno e o source, né? A porta, o dreno e a fonte. Aqui, como é que irá funcionar, ó, gente? Sentido, esses dois vão ativar a corrente para o motor girar num sentido e esses dois vão ativar para girar em outro. Aqui eu tenho um circuito apresentado lá no TeamCard, que a gente vai mostrar para vocês, né, o funcionamento. Eu gostaria que vocês testassem após ver o vídeo sobre o funcionamento dele, tá? Para vocês entenderem, compreenderem a ação de uma ponte H, que é um circuito bem utilizado aí em drives de implementação em eletrônica, tá bom, turma? Até a próxima aula.